Antes do vídeo começar, eu quero agradecer ao site Jadusable Within Hubris, porque praticamente 99% das informações desse vídeo foram tiradas de lá, e se eles não tivessem tido todo o trabalho de reunir os eventos de forma cronológica, provavelmente eu nem estaria fazendo esse vídeo. Então, se quiserem mais informações sobre a história em geral, bem, passem no link na descrição. O primeiro ciclo. Após o desaparecimento de Jadusable e a fuga de Ben do Cartucho, é-nos revelado um novo inimigo, um culto misterioso chamado de As Crianças da Lua. Culto esse que sacrificava seus membros em prol da ascensão. Vou explicar minuciosamente quais são os objetivos desse culto e o porquê eles fazem isso. Fundado em 1988 por um homem chamado Kelbris, mais tarde conhecido como O Pai, esse culto teria como seu principal deus a própria Lua. Dizem que ela os escolheu como seus profetas, vamos assim dizer. Se consideram os filhos da Lua. Esses profetas têm uma profecia do próprio Apocalipse, onde a própria Lua colidiria com a Terra e causaria a extinção de toda a vida. Por isso que o culto Crianças da Lua criaram um projeto, chamado de Projeto Eternidade. Essa é a tal ascensão. Esse projeto consiste em basicamente os membros conseguirem a vida eterna através do processo de digitalização da alma. Um dos membros do culto é sacrificado, morto de qualquer forma, e depois tendo a sua consciência passada para o mundo virtual. E embora esse processo demonstre ser mais tecnológico, ainda assim pode possuir algo de espiritual, algo de sobrenatural, mas não é muito claro. Em 17 de setembro de 2010, um vídeo no canal de Jadusable foi postado com 5 cifras, que foram decifradas pelos seus seguidores, chamados também de jogadores. A primeira cifra dizia: "Todos nós usamos uma máscara às vezes. Mãe, eu me pergunto o que você sussurra para o crepúsculo hoje à noite. Boa sorte." A segunda cifra dizia .net. A terceira dizia pense. A quarta dizia .net é a sua única pista, e a quinta cifra era um site que levava até um antigo fórum de suporte técnico, que juntando a icônica frase "Você não deveria ter feito isso" com a extensão .net, chegamos no site You Shouldn't Have Done That.net. Esse, por incrível que pareça, é o site oficial do culto Crianças da Lua, e lá meio que era o lar dos membros e uma porta de entrada para novos membros que quiserem fazer parte do culto. Era um site bem simples, tinha 7 abas: a Home, Teorias, Credo, Sobre, Fale Conosco, A Verdade e Pesquisa. A Home era para seus moderadores Ifrit, Neko e Duskworld 23. E o administrador do site, alguém chamado Drowned, ou simplesmente Sr. D, que escreveu uma mensagem direta aos espectadores, dizendo: "Você não deveria estar lendo isso." Eles estavam discutindo várias coisas, inclusive sobre o paradeiro de Alex, o ex-membro da Crianças da Lua que desertou para expor seus segredos. A aba Credo explica sobre a sua crença. Ele diz: "Os participantes devem estar usando suas máscaras. Ó Pai, eu juro a você. Ó Mãe, eu me dou 100 vezes. Que a Lua ilumine nosso caminho. Nós desnudamos nossas almas para você, para aquilo que trará o fim. Capacite-nos com sua graça infinita, que possamos receber a maior glória de todas, que possamos ascender aos próprios céus. Nós somos os filhos da Lua, somos anjos mortais." O que significa que todos os membros necessitam de usar máscaras específicas para os rituais. A aba Sobre lista os 4 moderadores ativos, incluindo seus gostos e desgostos como uma informação adicional. Em uma página de agradecimentos especiais, os moderadores mencionam o nome de Rosa. No primeiro vídeo de Jadusable, não sobre o Ben Drowned, mas sim o primeiro vídeo que ele postou no seu canal, chamado de Vampire the Masquerade Bloodlines. Essa personagem faz muitas referências de coisas que estão acontecendo atualmente nos arcos de Ben Drowned. Ela praticamente previu tudo, e também vai ser uma personagem bem importante para a história. A aba de teorias dizem que as Crianças da Lua querem trazer de fato o apocalipse, mas entre as teorias mundanas, havia uma que era real.
onde mencionava que Kelbris era o primeiro membro das Crianças da Lua que teria falado com a própria Luna. Foi encontrado morto, eletrocutado, mas teria ascendido para a forma de vida virtual. O Fale Conosco é como se fosse uma ficha a ser preenchida com o telefone, o e-mail, o nome e alguma pergunta que você queira fazer, seja lá qual for. Porém, os jogadores conseguiram achar páginas escondidas de preenchimentos individuais de 2 usuários, Kelbris e Ben. Na página de Ben havia um contador em que esperava o 4º dia, que coincidentemente já fazem 10 anos que o 4º dia aconteceu. Já na página de Kelbris, aparece uma imagem bizarra de um humanoide com a mensagem "Final morto, volte". Na guia da página tem uma mensagem codificada que significa "Meus olhos, eles pegaram meus olhos". Quando você baixa a imagem, ela tem o nome de Kelbris.jpg, o que significa que esse, provavelmente, é o Kelbris. A aba A Verdade é protegida por login e o código-fonte diz "Isso é o que eles não querem que você saiba". E realmente, até agora não temos a mínima ideia do que essa página esconde. A aba Pesquisa é um lugar simplesmente para você pesquisar algo dentro do site. Isso até você inspecionar o banner. Você vai ver a mensagem "Você honestamente pensou que você iria escapar de mim?" E ao clicar no banner, você é levado para uma outra página. Página essa que tem um botão chamado Launch. Apertando, você chega em uma página com este texto em Lorem Ipsum, que é tipo um latim quase impossível de ser traduzido de forma coerente. Até porque latim é uma língua morta e o Lorem Ipsum é como se fosse uma variação de uma língua morta que praticamente ninguém no mundo mais fala desde a queda do Império de Roma. Daqui em diante, várias referências a Zelda Majora's Mask são encontradas, como por exemplo, a adoração do culto à Lua, onde haviam crianças residindo dentro da Lua no jogo, um pequeno ícone da máscara de Majora na guia do site, e por último, as imagens que fazem referências a áreas do jogo, como a cidade, o pântano, a montanha, o canyon, o mar e, é claro, a Lua. O mundo seria dividido em ciclos, equivalente ao ciclo de 3 dias no jogo, e ao final de um ciclo, o site entra em manutenção e acontece um blackout até o início de um novo ciclo. E o que acontece no final do 3º ciclo? Bem, não se sabe. Ainda estamos no 1º ciclo, e 2 horas antes da contagem regressiva para o 2º ciclo acabar, em 18 de setembro de 2010, os jogadores encontraram a página de contato de Ifrit, um dos moderadores, e através de um texto escondido, descobriram o seu e-mail, ifritmoon@gmail.com, e através dele conseguiram muitas informações. Ben era um membro do culto que foi morto afogado como sacrifício. No entanto, após o blackout, o corpo de Ben nunca foi encontrado. Rosa, aquela que aparece no primeiro vídeo de Jaduzable praticamente prevendo tudo o que iria acontecer, é na verdade irmã de Ifrit. Ifrit disse que Ben era seu irmão, o que consequentemente torna Rosa irmã de Ben. Alex, o melhor guerreiro, está desaparecido desde o tal blackout. Aqueles que perguntavam o que a máscara de Majora tinha a ver com toda a situação sempre eram respondidos com nada, por quê? O nome real de Ifrit, na verdade, é Matt Hubris. Lembra do save de Ben Drowned, chamado Matt? Pois é, aqui os jogadores estavam conversando com o próprio. Em 18 de setembro de 2010, 1 hora antes da contagem acabar, o tema do site das Crianças da Lua foi de um tema relaxante para uma versão mais rápida do tema do vendedor de máscaras. E quando inspecionaram o código-fonte da página, lá estava escrito o nome da música, e ela se chamava Momentos Finais de Matt.mp3. E enquanto o contador corria, aqueles que estavam tentando contato com Matt ou Ifrit apenas recebiam a mensagem: "Espere, tem alguém batendo na minha porta". Nessa mesma hora, a conta de Jaduzable no YouTube postou uma parte da letra da música Who's That Knocking, dos The Genies. Quem está chamando o meu nome. Atiraram um tijolo na minha vidraça. Bum bum bum, bang bang bang.
que explicitamente faz uma referência a esse momento de Ifrit. Às 9 da tarde, um vídeo-resposta foi feito por um usuário chamado The Link Missing, que foi revelado ser o próprio Alex, em resposta ao vídeo free.wmv, onde apenas aparece a mensagem "O contador reseta, estou grato que você fez isso". O vídeo era chamado de FJ6RT, que por curiosidade é o mesmo nome que aparece na guia da página de contato com Ifrit. No vídeo mostra o Link tocando a Song of Time, uma canção recorrente no jogo de Zelda Ocarina of Time. Essa canção faz com que o contador resete para o ciclo do primeiro dia, e no caso, fez com que o site entrasse em manutenção, ou seja, faltavam apenas alguns minutos para o ciclo iniciar, mas o vídeo e a Song of Time fez com que o contador resetasse, assim praticamente voltando no tempo. O segundo ciclo. O site foi restaurado, agora com algumas atualizações, como se realmente tivesse voltado no tempo. Por exemplo, agora nem Ifrit nem Drowned aparecem mais na aba sobre. Apenas 3 moderadores aparecem, e sabe a página de contato em que você poderia falar com Ifrit? Ela foi substituída por 3 imagens da estátua de Elegia, ou estátua do Link, com uma mensagem dizendo: "Esperando encontrar alguém?" Ifrit havia sido morto antes do tempo ser restaurado, e da mesma forma que acontece em Majora's Mask, quando um boss é derrotado, ele já não mais existe quando se volta no tempo, e foi isso que aconteceu com Ifrit. Ele era responsável por dar as boas-vindas aos novos membros. Agora quem fazia isso era um novo moderador, chamado Insidiae. O moderador Neko ainda não tinha morrido, e, portanto, não havia ascendido. Depois que vários usuários estavam caindo em pistas falsas, o próprio Ben postou no canal do Jaduzable a seguinte cifra, que foi traduzida como: "Tão ingênuo, vocês vão acreditar em qualquer um que diz que eles estão relacionados com isso, não é?" Uma página de contato com Alex foi achada e estava escondida como uma subpágina a de Ifrit. Lá dizia somente algumas palavras aleatórias. Qualquer um que os conhece, escolhe. Máscara, envia ajuda. Caído, veemente. A página A Verdade também foi mudada. Agora, em vez das informações de login, aparece a mensagem: "Ainda no processo de mover tudo. Desculpe pelo atraso, mas é imprescindível que encontremos e o silenciemos antes que ele revele nossas reais intenções. E também eu não sei como tornar isso privado. Temos 2 dias ou mais antes que tornemos nosso site público para o mundo. Então eu acho que vai ficar tudo bem por enquanto. Não é como se alguém fosse simplesmente tropeçar nisso. Mas alguém pode ajudar com isso?" Alguns erros de digitação também foram encontrados na página do Credo, mas nada tão importante até então. A página sobre agora necessitaria de um login para entrar. Acreditando que esse era um efeito intencional, ou seja, não aconteceu por acaso, um usuário do YouTube chamado Freya do Tenebris havia postado um vídeo resposta ao free.wmv do Jaduzable, aquele que tinha a mensagem em que o contador resetava. O vídeo resposta foi quase igual ao que Alex havia postado, só que em vez da Song of Time normal, era a sua versão invertida. Não se sabe se isso realmente afetou a linha do tempo, mas, de qualquer forma, houveram sim mudanças. Ben enviou uma mensagem através do canal do Jaduzable, dizendo: "Então você começou a pensar, você começou a sacar, você fez uma descoberta hoje, mas quanto tempo vai demorar até que a bênção se torne uma maldição?" Aqui ele está se referindo à nova descoberta, onde os eventos do jogo também afetam os eventos na vida real. Uma vez descoberto isso, os jogadores, é claro, fizeram diversos vídeos respostas com as músicas do jogo. Um usuário chamado Mythgrath tocou a música New Wave Bossa Nova. Essa música no jogo serve para Link recuperar a voz de Lulu, então Mythgrath tocou essa música na esperança que Ifrit pudesse voltar a responder os e-mails. Porém, quem agora estava respondendo não era Ifrit, e sim a Rosa, a irmã de Ifrit. E mais, ela disse que sabia o login para a verdade. Porém, ela poderia apenas dizer para uma pessoa antes que ela parasse de responder de vez. Só que um usuário chamado Higurashi Ghost tocou a Song of Healing,
E vocês que viram o primeiro arco já sabem que nada de bom vem dessa canção, mesmo ela se chamando Som da Cura. E dito e feito, esta música fez com que Rosa desaparecesse. Mais tarde, um outro jogador tocou a música Oath to Water. Só que no jogo, a música só funciona positivamente se você liberta 4 gigantes, mas na vida real não conseguiram fazer um requerimento equivalente para os efeitos positivos acontecerem. Não se sabe direito, mas acreditam que essa música havia matado Alex. Os usuários ZachV e Ryukaki ainda tentaram conversar com a Rosa depois da Song of Healing, porém estava muito complicado e desesperador, porque ela, da mesma forma que Matt, ou Ifrit, disse que alguém estava na porta dela, e até conseguiram as informações de login, porém não estava funcionando. E, como dito, ela desapareceu e não respondeu mais nada desde então. O terceiro ciclo. Depois que isso aconteceu, uma jogadora chamada de Mia subiu a música Song of Time, aquela que foi feita para resetar o tempo, e dito e feito, o contador foi resetado. Depois que isso aconteceu, as tags no primeiro vídeo de Yaduzabal, aquele que tinha a Rosa praticamente prevendo os eventos, as tags foram alteradas para "Você não a salvou", e mais vários outros obtiveram as tags Rosa Trapped. Mais tarde, a conta de Alex no YouTube, The Link Missing, postou um vídeo de Link sendo derrotado pelo Dark Link. E é importante saber que Link seria a representação do próprio Alex no jogo. E se ele morresse no jogo, ele morreria definitivamente. Porém, o usuário Mythgrath postou o vídeo chamado Salvando Alex, onde o Link utilizava a Fairy. E isso deu certo, pois Alex postou um vídeo chamado Continue, onde aparece a tela de Game Over, e ele aperta Yes para continuar. Um outro usuário chamado Xerxes postou a música Sonata of Awakening, que não se sabe o motivo, mas fez Alex simplesmente desaparecer. Não morrer, mas desaparecer. Yaduzabal havia postado uma nova versão do arquivo thetruth.rtf, onde lá contava em primeira pessoa toda a trajetória de Yaduzabal durante o arco do Cartucho Assombrado, desde a venda de garagem até o desaparecimento. Só que agora, o arquivo vinha com uma imagem do vendedor de máscaras, e o nome da imagem era o pai.jpg. O glitch. Em 6 de outubro de 2010, por volta das 6 da manhã, o site do culto havia passado por mudanças estranhas, que ficaram conhecidas coletivamente como o glitch. O ícone do site, que antes era a máscara de Majora, agora era uma máscara de gás, intitulada de hbbdin.jpg. Na página principal, essa mesma imagem apareceu, e tinha 2 nomes diferentes, stolemy.jpg e AES.jpg, que ficaria algo como roubou meus olhos. E em uma parte de uma cifra escondida abaixo dessa mesma imagem haviam 3 nomes, fsztku.txt, amentira.txt e averdade.txt. A cifra era dividida entre as 3. fztku.txt. Você não acha que eu acabei com você, acha? Você acabará de jogar quando eu disser que você acabou de jogar. A mentira.txt. Isso tudo é apenas um sonho. A verdade.txt. Acorde, você tem que acordar. Acima da máscara de gás havia um texto escondido, onde dizia: isso não é real. Na página A Verdade, um sussurro pôde ser ouvido, mas ninguém conseguia entender. Mais um tempo depois, na página inicial foram escritas as seguintes mensagens: você vai acordar agora, 13 minutos. Você vai acordar agora, 5 minutos. Puxando o plug. Depois que isso aconteceu, aqueles que estavam vendo na hora avisaram aos outros jogadores. O site havia voltado como era em 21 de setembro. As URLs das 3 cifras revelaram a existência de mais arquivos, de 1 a 63. Mas as senhas ainda não tinham sido resolvidas até então. Só que mais tarde, os jogadores puderam enfim descodificar todas as senhas,
exceto a do 59º arquivo. Só que não por muito tempo, porque depois de eles tentarem diversas vezes, finalmente conseguiram achar a senha para o arquivo, que era chamado de mhftt.txt. Era uma mensagem de Ifrit, dizendo que ele não estava morto, pelo menos não ainda, e que era para tomar cuidado, porque eles iriam fazer de tudo para manter os seus segredos, bem, em segredo. E no final, uma cifra que traduzida seria algo como: Cade Hendrix, você está em perigo. Após a investigação, uma conta na DeviantArt com o nome de Cade Hendrix foi encontrada, com o sobrenome de Ryukaki. A vida do usuário Ryukaki estaria em perigo, pois ele foi o último a falar com Rosa antes dela desaparecer, e foi o único que obteve as informações de login. E a partir desse ponto, Ryukaki postou uma série de vídeos mostrando como a sua vida estaria em perigo. Mas em 2020, os jogadores passaram a considerar esses vídeos como um cânone ambíguo, o que significa que você pode considerar um cânone ou não. Nos próximos meses, pequenas mudanças foram feitas no site Crianças da Lua. Um fórum chamado Within Hubris é criado para hospedar os jogadores, e pouco tempo depois da descoberta do fórum, uma seção oculta foi descoberta. Ela foi criada para ser uma espécie de contenção dos espíritos dos antigos membros das Crianças da Lua. O último evento desse arco foi um vídeo que foi enviado no canal do Jaduzable, chamado HB is Real, onde no início mostrava um trecho do arquivo thetruth.rtf, e depois explorando dentro de uma casa, e no final uma mensagem dizendo: limpe todos os meus pensamentos, tente novamente. Continua.